Olá, bem-vindos ao Saúde Só por Hoje, o programa que se preocupa com o seu bem-estar físico, mental e emocional para que você pense na sua saúde um dia de cada vez. E nesta edição você verá Formol, rotineiramente usado para procedimentos químicos de alisamento em salões de cabeleireiro. Se ingerido, inalado ou em contato com a pele, é tóxico. Sob a forma de gás, é ainda mais perigoso. Químico especialista fala das consequências do uso do Formol. Câncer de mama, o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras. Médico especialista fala da prevenção e do tratamento. E você também vai acompanhar o exame de mamografia na prática. E mais, doenças cardíacas, patologias relacionadas ao estresse, à vida sedentária, a hábitos não muito saudáveis. Veja com o cardiologista as diversas patologias que acometem um dos órgãos mais importantes do corpo humano. E acompanhe também dicas de relaxamento do quadro Momento Zen com Ju Marconato. O Saúde Só por Hoje está no ar. Não saia daí, a gente volta já. P&B Company. Estilo, classe e bom gosto reunidos em um só lugar. Feita para o homem moderno que sabe o que quer. P&B Company, vestindo homens de sucesso. Relaxe diante da correria do dia a dia com escaldapés, banhos e meditações, Sushô, Reiki, gessoterapia e Konindu. Monte seu pacote. Conheça o Odara Spa e equilibre seu corpo, mente e espírito. Alisar e amaciar os cabelos é o sonho de muitas mulheres que desejam estar sempre bela. Para alcançar esse objetivo, clientes e profissionais não medem esforços. Porém, o sonho pode virar pesadelo. Por isso, todo cuidado é pouco para manter a saúde e a beleza dos fios, sem danificá-los. Profissional especialista fala o uso do Formol, que pode causar danos além da saúde aos fios capilares. Veja. Nós vamos saber os perigos do uso de Formol nos cosméticos, principalmente nas famosas escovas progressivas. E eu estou aqui com o Eduardo, ele é químico e entende tudo sobre o assunto. Eduardo, como surgiu o uso de Formol nos cosméticos? É incrível, Edi, mas todas as pessoas acham que fomos nós químicos que criamos esse produto. E esse produto, na verdade, foi criado por uma cabeleireira. Ah, é? Eu tenho que te contar essa história, que ela é fantástica. Poucas pessoas sabem da verdade dessa história. Eu vou ter que fazer um teatrinho aqui com você. Fique à vontade. Imagina, Edi, um salão assim, no Meier, no Rio de Janeiro. Um salão bem de subúrbio. Sabe aquela portinha de aço, uma pequena cadeira, um lavatório bem espremidinho, o cantinho da manicure. Lá no fundo você vê aquela toalhinha, sabe, de plástico fechando Sim. o cafofo, no fundo aquele armário todo organizado que você abre, cai com buca, pincel Sim. e restos de restos. Esse era o salão da Joana. A Joana no Meier, no Rio de Janeiro, um belo dia na frente do seu salão, fazendo uma coisa maravilhosa, ela estava fumando junto com a sua manicure, quando vem chegando a sua principal cliente. Sabe aquela cliente que quando chega no ambiente escurece tudo?
que você reza, mas ela volta. Sim. Justamente chegou essa cliente, Edi. Ela colocou a cliente na cadeira e com aquela verdadeira toda: ai, meu amor, que bom que você chegou. O que que você precisa? Olha, eu estou com o cabelo, Joana, meio seco. Você poderia fazer alguma coisa? Fique tranquilo, eu vou fazer a melhor hidratação da sua vida. Entendi. Joana foi lá pro Cafofinho, pegou uma cumbuca e um pincel e começou. Restinho de restinho. E um resto de hidratante, pegou um resto de queratina, juntou água, pegou no lixo ainda mais um pouquinho que tinha sobrado de um outro pote, misturou. E quando ela estava, Edi, fazendo a mistura de todo esse produto, a manicure, vocês conhecem aquela mulher bem atrapalhada, destrambelada? Vocês conhecem muito bem, né? Muito. Essa era a Mercedes, a manicure, que nisso chegou uma cliente e ela reclamou que as unhas estavam fracas. Ela pegou um vidrinho de formol e ia colocar lá na pia lá do Cafofo um pouquinho dentro do vidro de esmalte. Nisso, Joana vindo, Mercedes entrando, bate aquele vidrinho, sai voando e despeja tudo dentro da cumbuca de Joana. Joana, mais que depressa, misturou para não perder aquela mistura toda. E a Mercedes: Joana do céu, o que que você vai fazer com esse produto? Eu vou passar na cabeça da cliente: você é louca. Não, aquela megera merece. Ela foi lá, distribuiu esse produto por toda a extensão. Essa cliente estribuchava, estava passando mal, um cheiro terrível. Ela, desesperada, pegou o secador e a prancha e começou a secar. Ela obteve um liso e um brilho tão maravilhoso, que ela desenvolveu a fórmula da escova carioca, a escova do Rio de Janeiro, conhecida internacionalmente como escova brasileira, que é a escova progressiva. Joana, em tão pouco tempo, daquele modesto salão, abriu 5 salões nos melhores shoppings do Rio de Janeiro, abriu 2 salões em Nova York, ficou milionária em 1 ano e meio, porque todos os cabeleireiros queriam a bendita fórmula do escova carioca de formol. Foi uma loucura. Ela só cometeu um erro grave. Você conhece manicure? Sim. E mulher brava? Muito. Por acaso, a Joana esqueceu dela no Cafofinho, ficou milionária e abandonou. E manicure não fala, não é verdade, Edi? Ela simplesmente pegou a fórmula da Joana e colocou na internet, inclusive vocês podem encontrar que ela está lá até hoje. Olha em cima só. disso, vendedores inescrupulosos começaram a pegar formol e misturar em cosméticos éticos. Mas existem grandes empresas de cosméticos que fazem o uso indevido do formol. Isso veio depois, porque inicialmente, cabeleireiros, eles iam pegar formol em necrotério, em faculdades, dentro de hospitais. E existe alguma liberação legal pela Anvisa? Não, a Anvisa proíbe totalmente, tá? Ninguém mais pode comercializar o formol. Ele está totalmente proibido para uso cosmético. Tá. E como que existem ainda as escovas progressivas com grandes resultados? E como que a gente pode detectar que não existe formol nos produtos? Para que as pessoas não tenham dúvida do que estão comprando, existem algumas dicas muito interessantes. Se você pegar esse cosmético, a primeira coisa que você vai verificar: todo alisamento, todo produto que alisa ou transforma, que é coloração, alisantes, tonalizantes, seja o que for, que muda a concepção do cabelo, ele tem que ser grau 2 da Anvisa, ele tem um registro específico. E consta E ele consta, esse aqui é um produto à base de etilglicolato, que é um Sim. alisamento que é aprovado pela Anvisa, e todos eles começam aqui, Ministério da Saúde, número 2000, alguma coisa. Tá. Eu vou te dar um outro exemplo, que é como eles criam para burlar a Anvisa, e as pessoas estão comprando sem saber. Existe uma resolução da Anvisa, que é a 34305. Ela é específica para fazer uma notificação para a Anvisa. Ela serve para shampoo, condicionadores e cremes de cabelo, que não são produtos de transformação. Então, o que essas pessoas fazem? Elas pegam, um exemplo, um bom hidratante, misturam o formol e notificam a Anvisa que aquilo é um simples condicionador. E os resultados para uma escova progressiva é de quanto tempo de duração, mais em média? A de formol ou a sem formol? A correta, dentro da lei. A correta, você consegue hoje fazer uma escova definitiva
tá? Onde você vai se retocar essa raiz a 4, 5 meses depois, e somente a raiz, porque o restante vai permanecer liso. Você já tem alguns casos que você possa nos alertar e contar pra gente, Olha, Eduardo? tem vários casos, inclusive eu gostaria muito que as pessoas procurassem nossas unidades médicas, inclusive aqui da nossa cidade, que vocês vão ver casos de pessoas cabeleireiras que estão cegas. Olha. Porque o formol ele vai plastificando a sua retina, você não vai enxergar mais. Quer dizer, faz mal para o profissional e para o cliente. Para o cliente. Agora imagina o profissional naquela fumaça o tempo todo, inalando aquilo. Consequentemente, ela vai ter uma doença pulmonar. Ela pode adquirir um câncer, porque a hora que ela inala, ele vai pegar na parte do pulmão e ele vai selar o pulmão. Automaticamente ela não vai conseguir respirar e vai ter uma parada cardiorrespiratória. Sim. Um outro dano que tem acontecido, os profissionais estão perdendo a sensibilidade das mãos, porque esse produto ele fica uma impermeabilização e chega a ficar em carne viva. Então as pessoas estão perdendo o tato. Então muito cuidado com o uso de formol. Você conhece algum caso de queda de cabelo ou que não deu certo? O grande problema para clientes, que é uma coisa que isso aqui na loja aparece constantemente para a gente fazer análise. Tá? Existe muito produto de péssima qualidade. O cabeleireiro não faz um diagnóstico, porque o correto antes de qualquer procedimento, seja ele até o formol, primeiro você hidrata, você cuida, tem uma fibra sadia para depois você selar. Sim. Porque o formol ele vai plastificar. E ele plastificando, pode ter certeza, não vai entrar água dentro do seu fio de cabelo. Então você não vai fazer hidratação. O shampoo que você vai usar, você vai lavar a casca do formol, mas você não vai lavar o seu cabelo. Então ele não vai transpirar, então vai inibir crescimento. Se ele não for bem preparado, ele pode apodrecer de baixo, que são inúmeros casos que estão acontecendo, que depois de 3, 4 aplicações, simplesmente a pessoa está ficando sem cabelos. Então ainda a melhor opção é buscar um profissional do cabelo de confiança. Sempre uma orientação. E sempre, você como cliente, exija do seu profissional. Eu quero um produto aprovado pela Anvisa. Eu quero ver que ele não está notificado no 34305. Eu quero que ele esteja com um registro, onde eu vou entrar na internet, vou dar um número de registro e sei que aquele é um produto ético e aprovado que vai te dar segurança. Como vocês puderam ver, o uso do formol pode causar danos não só aos fios de cabelo, mas também à saúde. Fique atenta! Toda mulher acima dos 35 anos deve realizar o exame clínico das mamas a cada 2 anos. Além disso, as mulheres entre 50 e 69 anos devem fazer pelo menos uma mamografia anualmente. O serviço de saúde deve ser procurado mesmo que não tenha sintomas. A prevenção ainda é o melhor remédio. Médico ginecologista fala da importância dos exames de mama e sobre o câncer que assola muitas mulheres. Veja. Doutor Antônio, o que é o câncer de mama? O câncer de mama é um tumor, né, maligno que sai na glândula mamária. O tumor, hoje, o que o médico objetiva é você pegar esse tumor na fase mais inicial possível, né? E hoje os métodos diagnósticos, eles estão cada vez se especializando mais e hoje está cada vez mais fácil para o médico fazer esse diagnóstico precoce. A mamografia é um exame muito simples de ser feito, é um exame barato e é o melhor exame para detecção precoce do câncer de mama. Você não precisa fazer uma ressonância, você não precisa fazer um ultrassom. Esses exames podem complementar uma mamografia, mas a mamografia é o exame que não pode faltar no diagnóstico precoce. É o único que dá o resultado preciso para detectar se existe ou não. A gente tem uma eventualidade chamada microcalcificações agrupadas. Essas microcalcificações agrupadas, elas que vão dar origem ao tumor de mama. E o único exame que pega as microcalcificações, que são umas lesões que às vezes na palpação você não consegue determinar as microcalcificações. Se você faz nessa paciente um ultrassom, você não consegue detectar. É uma imagem não visível a ultrassom. E a partir de qual idade? Isso daí é o seguinte, como é um exame muito simples, nós temos o Instituto Nacional do Câncer que preconiza uma tabela. Nós seguimos o que a Federação das Federadas de Ginecologia preconiza, que é o seguinte:
Isso serve para a maioria da população. A primeira mamografia aos 35 anos. A segunda aos 40. Dos 40 aos 50, a cada 2 anos. E depois dos 50 você faz anual. Você tem um câncer de mama numa pessoa da sua família, numa mãe, numa tia materna, que o fator hereditário é muito importante, e a paciente com 30, 32 anos, você pode fazer essa mamografia nessa paciente. Então a mamografia é um exame insubstituível, tá? E quais os fatores de risco? Tá, os fatores de risco, né? Você tem N fatores de risco. O mais importante é o fator genético, é o fator hereditário, que é um dos principais, tá? E existe muita discussão quanto ao uso de hormônio por um tempo prolongado, né? Eu sou da teoria que é o seguinte: o hormônio é a mesma coisa que você tivesse uma fogueira e tivesse um foguinho inicial. O hormônio vai fazer com que essa fogueira acenda mais rápido. Mas se você tem uma fogueira e está apagado e você jogar o hormônio, não vai acontecer absolutamente nada. Então você tem outros fatores que se ajuntam ao fator hereditário, né? Então você tem o cigarro, principalmente, né? Existem trabalhos recentes mostraram em que a mulher fumante ela tem uma chance maior, mas isso daí você sabe que está ligado ao câncer de pulmão. Então ao câncer de mama existe o quê? Uma incidência um pouquinho maior nas fumantes. Tem que ficar muito na cabeça das pessoas o fator hereditário. E como detectar o câncer de mama? Somente através da mamografia ou ela pode ter alguns sintomas? Não é que eu sou contra o autoexame. A mulher ela tem que se observar todo dia, no banho. Ela não é obrigada a saber o que é um nódulo, o que é um cisto. Ela tem que saber que aquilo que está na mama dela esse mês, ela não tinha no mês anterior. E um nódulo de mama, nenhum nódulo cresce de um mês para o outro que torna-se palpável. Ela pode ter um cisto, mas aquilo é uma forma dela procurar um profissional para ajudar. Mas o autoexame só como fator diagnóstico, isso daí não existe. Porque o importante é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, você tem que pegar o câncer antes da palpação. Você tem que pegar o câncer nas microcalcificações. Que a gente vai mostrar uma chapa para vocês para ver o que é microcalcificações. Que isso não tem jeito de palpar. É um exame de mamografia que é um exame muito simples que em qualquer cidadinha do interior se tem. Com uma qualidade muito boa, por sinal. Com certeza. E existe quais são os tratamentos existentes? Tá, o tratamento é extremamente, ele é cirúrgico, né? Então hoje, o que acontece? Você pega um tumor, esse tumor ele vai até 2,5 centímetros, e que não seja localizado na região central da mama, na auréola, você faz o quadrante, você tira o quadrante que está esse tumor. Você não tem necessidade de tirar a mama toda, você tira o quadrante. Quando os tumores forem maior que 2,5, geralmente está considerado você fazer a mastectomia total nessa paciente. Sempre você tem que fazer a pesquisa da axila. Hoje nós temos métodos que é o linfonodo sentinela, que você injeta no tumor uma substância radioativa e você vai tirar aquele gânglio que você tirou o quadrante e vai ver, porque o problema do tumor não é no local, é as metástases que ele vai jogar para intestino, para fígado, para pulmão, para cérebro, fora daquele ponto inicial. Você tirou os gânglios, esses gânglios estão negativos, a cirurgia acabou por ali. Essa pessoa vai para a radioterapia. Toda vez que você faz uma cirurgia, que você conserva a mama, ainda ficou tecido mamário, é obrigatório fazer a radioterapia, com ou sem metástase axilar. Agora, se você tem um gânglio comprometido, isso eu estou falando de uma maneira geral, existem exceções, mas de uma maneira geral, toda vez que você viu que uma pessoa foi operada de câncer de mama e ela foi para a quimioterapia, é que essa paciente estava com os gânglios comprometidos.
Aí tem outras coisas que não tinha antigamente, que são o quê? O estudo imunohistoquímico. Você vai ver se aquele tumor ele tem receptor positivo para estrógeno, para progesterona, os fatores de prognóstico, que isso vai ajudar muito o oncologista. O oncologista é aquele médico que ele vai pegar esse anato patológico, vai pegar esse resultado imunohistoquímico e vai ver o melhor planejamento de quimioterapia para aquela paciente. Então hoje, aqui em Araraquara, os postos de saúde tem essas campanhas, a mulher não precisa ter medo. Hoje o diagnóstico precoce, um tumor para atingir até 2,5 centímetros demora, não é de uma hora para outra, de um ano para outro. Se ela fez uma mamografia o ano passado e não tinha tumor, ela não vai encontrar um tumor imenso, maior que 2,5, de jeito nenhum, não dá tempo de formar isso. Então ela tem que fazer esses exames periódicos. O Instituto Nacional do Câncer ele preconiza a primeira mamografia depois dos 40 anos. Eu acho um exame muito barato, que não tem necessidade de fazer economia. Você vai pegar uma faixa de população dos 35 a 40 com muito pouca incidência de câncer de mama. Mas um caso que você pegue, eu acho que já pagou o custo desse exame. Com certeza. Tá? Acompanhe agora uma entrevista com a técnica de raio-x Luciana Lázari, mostrando na prática o exame de mamografia. O que vem a ser a mamografia, Luciana? É um exame de raio-x para detectar o câncer de mama. Só o câncer de mama? Especialmente o câncer de mama, mas nódulos e cistos também. Agora todo mundo fala que é muito dolorido. É dolorido? Ele é um exame incômodo, por quê? Porque é importante a compressão. Então, quanto mais comprimida, melhor para visualizar a mama, que é cheia de glândulas. Então, quanto melhor a compressão, melhor para visualizar. Então, é incômodo, mas é necessário. Com certeza. E mulheres que têm prótese, tem muita gente que tem dúvida. Também deve fazer, é possível realizar esse diagnóstico? É possível fazer sim. E consegue visualizar também da mesma maneira de quem não tem? Consegue visualizar também. Tá. E quanto tempo depois que é feito esse exame a gente consegue diagnosticar ou detectar alguma São 2 anomalia? dias depois. 2 dias? 2 dias depois. E se for necessário, o médico que vai dar o laudo, se ele achar que precisa fazer algum complemento, ele pede ultrassom de mama ou alguma posição diferente das que é feita, alguma localizada. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem algum problema? Não, só para poder complementar o exame, tá? E as mulheres assustam quando pedem esse complemento? Assustam, mas a gente fala que é normal chamar. Na hora do exame a gente já fala que é normal chamar, que pode ser que chame, que para fazer o diagnóstico às vezes precisa de um complemento para visualizar melhor. Com certeza. Então vamos ver na prática um exame? Vamos ver. E depois do intervalo você vai entender tudo sobre as doenças do coração, com um especialista em cardiologia. Saber o que pode ou não provocar uma patologia, além de identificar os sintomas do infarto e da pressão alta. Vai acompanhar também dicas de relaxamento no quadro Momento Zen. Não saia daí, o Saúde Só por Hoje volta já! Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar.
Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma. Essencial. P&B Company. Estilo. Classe e bom gosto reunidos em um só lugar. Feita para o homem moderno que sabe o que quer. P&B Company, vestindo homens de sucesso. Tudo que você encontra em um salão de beleza tem na loja do cabeleireiro. Móveis, equipamentos e acessórios, cosméticos, coloração, maquiagem. Alameda Paulista 2470, Vila Xavier. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Coração, síndromes, doenças adquiridas durante uma vida. Como identificar possíveis doenças do miocárdio? Como devemos preveni-las? E quem tem uma doença genética que traz problemas para o coração? Como tratar? Acompanhe agora uma entrevista com o Dr. Pasqualino. Doutor, quais as patologias mais comuns que acometem o coração? Hoje em dia, as mais comuns são hipertensão arterial, o infarto do miocárdio e junto o diabetes mellitus, que é uma doença importante também. E existe uma causa, porque está tão em alta essas patologias, né? Tem alguma causa específica? Existem alguns fatores importantes, que seria sedentarismo, obesidade, dislipidemia, uma doença importante também, que é o aumento do colesterol, o fumo, tá? O álcool. Então essas doenças que fazem aumentar o risco de infarto e hipertensão arterial. E a falta de exercício físico, que é o sedentarismo. E a partir de qual idade que a pessoa, por exemplo, com hipertensão arterial, ela pode detectar que ela é hipertensa? Não tem idade. A hipertensão arterial ela pode surgir na adolescência, com 15 anos, 20 anos. Isso não tem idade, depende muito do fator familiar. O pai e a mãe ser hipertenso, parentes de primeiro grau ser hipertenso, então o risco aumenta mais. Mas não tem idade não. Você tem que tomar cuidado com os sintomas, né? Que a pressão causa, que é dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, e daí para frente começar a cuidar. Ainda não conhecemos algo tão importante na medicina quanto a prevenção. É necessário se ter em mente que ela ainda é o melhor remédio. Portanto, atividades físicas, visitas rotineiras em médicos e uma boa alimentação faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Você, não deixe de praticar e compartilhar esta ideia. Agora você vai conferir com a Ju Marconato dicas motivacionais para que tenha uma semana mais produtiva e feliz. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Olá!
Hoje vamos refletir sobre pensamentos de grandes autores e filósofos da humanidade. Nós vamos falar sobre saúde, sobre vida, sobre perdão, sobre relacionamento, sobre o encontro com a nossa alma, com o nosso eu interior. Nós vamos falar também, fazendo um gancho, sobre a dança. A dança, ela promove saúde física, mental e espiritual para o ser humano. Ou, como nós vamos começar hoje, ou você abre o seu coração, ou um cardiologista fará isso por você. Então essa é a nossa primeira reflexão de hoje. E eu espero do fundo do coração que todo mundo tenha paz, tenha carinho, tenha mais amor em seus lares, que nós tenhamos atitudes mais generosas e mais prósperas. Falando sobre dança, a dança está intimamente ligada ao nosso estado de espírito. Uma pessoa que está bem com ela mesma consegue ter uma vida mais plena. E dançar é uma atitude interna de cura. Todas as danças do mundo têm uma conotação terapêutica e curativa. Então quem dança é mais feliz, quem dança aproveita melhor os seus momentos. Não só a dança do ventre, que no caso é a minha especialidade, mas todas as danças do mundo têm esse caráter curativo para o ser humano. E nós precisamos estar com o nosso coração e a nossa mente aberta para podermos dançar com liberdade. E ficamos agora então com algumas frases e pensamentos de grandes filósofos para a nossa reflexão. Mensagens. Ou você abre o seu coração, ou algum cardiologista o fará por você. Seja qual for o relacionamento que você atraiu para dentro da sua vida, em uma determinada época, ele foi aquilo que você precisava naquele momento. Curiosidade, entusiasmo, paixão pela vida são aspectos normais da saúde perfeita. De Deepak Chopra. A primeira grande obra de arte começa dentro do seu próprio ser, de Pablo Picasso. O perdão é terapêutico. Se você não perdoa, não pode ser curado internamente. Você deve aprender a perdoar, ou pode murchar como galhos secos. O seu desenvolvimento espiritual depende de sua capacidade de perdoar os outros. Mestre Choa Kokusui. A coisa mais difícil do mundo é conhecermos a nós mesmos. E a mais fácil é falar dos outros. De Tales de Mileto. Quando apontamos, criticamos, julgamos, estamos atraindo uma energia ao nosso redor que atrapalha, que bloqueia os nossos caminhos, nossas realizações e nossos desejos. À medida que aprendemos a abençoar, elogiar, entender e apoiar mais, em consequência expandimos os nossos horizontes e as nossas oportunidades. Este é o verdadeiro segredo do sucesso. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitya. O Saúde Só por hoje fica por aqui. Lembrando que ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reapresentação aos sábados, às 10 horas da manhã. E você, pensou na sua saúde hoje?